Olá galera, eu sou a Lari Mendes e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A maquiagem de hoje é esse esfumado meio sunset, um pôr do sol laranja com preto e tudo mais, e também alguns desenhos de Halloween. Tudo bem que eu tô atrasada, mas pra mim Halloween é o ano todo, então se você quiser ver como eu fiz esses desenhos, eles vão estar depois desse esfumado, é claro. E então é só continuar assistindo o vídeo. Eu vou começar pela minha base, essa da Candice Berenice é um tom perfeito para minha pele. É o tom 2F da base de alta cobertura. Eu faço a testa primeiro porque eu vou fazer o esfumado, então não adianta fazer a parte de baixo. Mas é bom já fazer a parte de cima. Daí com o lápis eu tô fazendo a parte da pálpebra móvel e um pouquinho acima do côncavo. Eu geralmente faço o contrário, faço esfumado com a parte de cima primeiro para depois fazer a de baixo. E eu fiz aí meio no automático, eu nem tava percebendo que eu fiz isso. Mas deu certo no final fazer desse jeito também, então agora eu vou fazer a segunda parte dele, que é passar o batom na parte de cima. Então eu vou fazendo os dois ao mesmo tempo, como vocês estão vendo aí. Esse batom embala, mas dá certo também com batom mate, líquido e tudo mais. É só você ter bastante cuidado para esfumar. Lembra de ir trocando os dedos, pegando os dedos mais limpos para levar o produto lá para cima, com cada vez menos quantidade. Por isso que eu vou alternando esses 3 dedos aí que eu tô usando. Faço a mesma coisa dos dois lados e vou acertando a parte do nariz, meio que ao mesmo tempo, para buscar um pouco mais de simetria. Eu volto a preencher um pouco mais o preto, né, porque ele já foi um pouco esfumado, então a gente coloca um pouco mais para fazer essa base ficar bem forte. E aí eu vou fazer a parte de cima com o laranja, aplicando nessa parte de cima, sem colocar o pincel em cima do preto, para não manchar. Então eu vou fazer isso dos dois lados. Vou fazendo ao mesmo tempo para não ter o trabalho de ter que copiar uma coisa que eu fiz de um lado inteiro para depois fazer de outro lado inteiro. Assim, se você faz ao mesmo tempo os dois lados, é o ideal para você ter uma boa simetria. Eu aplico certinho, igualzinho nos dois, e depois vou aplicar a sombra preta. Aí eu aplico exclusivamente na pálpebra, não subindo esse preto, fixando bem em cima do lápis, então com batidinhas, e é claro que vai cair sombra no rosto e depois você limpa. Assim que eu cobrir todos os pontinhos com essa sombra preta, eu vou continuar fazendo essa parte mais pôr do sol em cima, que é esfumando o laranja com amarelo lá na bordinha superior. Então eu faço essa linha amarela com um pincel bem fininho e também um pincel begezinho para depois esfumar também o amarelo em direção à minha testa, porque depois eu vou fazer uma sobrancelha, né? Enfim. Pego um pincel e começo esfumando em cima. Eu percebi que esse pincel já tá um pouquinho sujo e não estava sendo muito ideal, mas vida que segue, a gente vai continuando, porque esfumado, gente, é só esfumar que uma hora dá certo. Tenha paciência e vá esfumando sem dó. Vou levando essa sombra preta lá pra cima, depois eu vou passar o mais laranja pra ele descer e um pouquinho mais de amarelo também. Geralmente, construir 2 vezes já é o suficiente se você fez essa base bem boa com batom ou lápis, assim como eu faço. Aí, ó, tô aplicando laranja de novo e de novo a mesma coisa dos dois lados ao mesmo tempo. Peguei um pincel mais limpo para esfumar as partes lá em cima. E depois eu volto esfumando esse laranja para baixo. É lógico, né? Você não vai levar a sombra preta lá para cima, mas você pode levar a sombra clara para baixo que não vai ter problema. O laranja vai esfumar direitinho. E aí, tá vendo como já tá ficando bem bonitinho esse esfumado? Nossa, show de bola! Termino de acertar com o dedo esse cantinho, mas depois, para finalizar, eu vou limpar do jeito que eu quiser. Tô colocando um pouco de pó translúcido também em cima para terminar de esfumar. E agora com o lencinho umedecido, eu faço o acabamento que eu quiser nesse final. Eu acabei esquecendo de limpar a parte de cima do esfumado, então depois eu vou fazer isso com a base mesmo, com um pincelzinho bem chatinho. Quer dizer, achatado. Então eu termino de fazer a minha base normalmente, né, aplico no rosto inteiro, passo a esponjinha para dar um acabamento bem legal. E como eu esqueci de fazer aquele cantinho, eu decidi limpar com cotonete com água micelar para ficar bem retinho, bem perfeitinho. Poderia não dar certo, mas deu bem certo. Então aí depois que eu terminei de limpar essa parte, eu adicionei a base com esse pincelzinho bem pequenininho, língua de gato, tá vendo? E aí eu acerto também como eu quero que fique aquele acabamento na parte do nariz, que ele é uma espécie de contorno, mas ele não é muito bem contorno. É basicamente a finalização desse esfumado na direção do nariz. É o jeito que eu me entendo melhor com esses esfumados. Eu não sei se tem outro tipo de acabamento para isso, na verdade. Daí com o pincel bem grandão e o pó translúcido, eu vou fazer esse baking pra ficar bastante pó aí na área de baixo, porque eu ainda vou fazer a parte de baixo do esfumado, então eu não quero que isso manche a parte de cima das maçãs do rosto e tudo mais. Eu passo pó no rosto inteiro, mas eu deixo esse pó meio que assentando aí na parte de baixo para esfumar ele só depois. Aí eu venho com um pincelzinho
chanfrado e com laranja pra esfumar a parte de baixo, que eu já tenho um lápis de olho, não tinha mais nada, só coloquei o lápis mesmo e o laranja por cima. E eu acho que esse acabamento é o suficiente, eu gosto bastante dele. Depois que eu terminei, aí sim eu espano esse pó translúcido que tava em cima. E eu ainda volto pro pincel chanfrado laranja para fazer uma pontinha bonitinha ali embaixo. No que passar, no que for excesso, eu corrijo com o pincel. Daí eu decidi usar essa paletinha de sombras líquidas glitter por cima desse esfumado para fazer um cantinho iluminado. E eu não estava gostando nada disso, porque nunca tinha usado. Fui usar nesse esfumado lindo e maravilhoso e percebi que ela estava tirando a maquiagem de baixo, porque ela é um pouquinho oleosa, essa basezinha, que não é líquida, né? É um cremosinho oleoso. Ele estava despintando a parte preta, não gostei nada disso, então eu decidi aplicar essa sombra shimmer laranja por cima, bem clarinha. E ela fez o efeito, acho que ficou bem legal. Ficou a pontinha iluminada como eu queria, só que aí, né, questão de acertar o quanto eu vou espalhar isso até minha pálpebra. Então eu vou espalhando tudo com o pincel, com esse pó, em direção ao meio, e depois eu volto com o pincel com preto pra mesclar melhor essas duas coisas e deixar aquilo ali bem focado na pontinha mesmo. Acabei pegando o resto daquele pincel e passei um pouquinho em cima do esfumado também, pra ele brilhar um pouquinho. Depois eu vou pegar um pincel leque e pegar alguns dos tons de laranja, amarelo e rosinha claro daquela paleta pra fazer o iluminador na minha cara. Ele pega melhor aí em cima dos lábios, como vocês podem ver, mas ele também pega nas outras partes, é só que no vídeo não aparece tanto. Aí eu decidi fazer um contorno em duas cores, então eu peguei o laranja e coloquei acima de onde eu geralmente faço o contorno, para depois esfumar as duas coisas juntos. Ah, e esse marrom do contorno, ele é um duo de sobrancelha da abelha rainha. Não acho que ficou como eu queria. Se eu tivesse feito só o contorno normal, ou feito primeiro o marrom, depois o laranja por cima, talvez tenha ficado melhor. Então fica aí essa dica, não faça esse contorno invertido do jeito que eu tentei fazer. Deu mais trabalho para esfumar depois, e eu acho que realmente o ideal seria ter feito laranja por cima, e não por baixo, como eu fiz primeiro. Não tenho caprichado muito no contorno do nariz, eu tenho só passado um pincelzinho de leves ali do lado e é isso. E vou só finalizar um pouquinho ele na parte de baixo com o pó compacto da Ruby Rose. Esse é colorido mesmo, não é translúcido, mas ele ajuda a esfumar um pouquinho melhor essa parte de baixo, né, já que ele tem cor. Por isso que eu escolhi ele. E aí depois vamos partir para a nossa sobrancelha. Se você, é claro, tiver sobrancelha, isso não interessa muito, mas eu vou fazer a minha aqui. Com licença, por favor, obrigada. Tô usando esse lápis da Clover Eyeliner. Tem resenha desses lápis completos aqui no canal. Vai estar em cima para quem quiser ver. Super recomendo lápis coloridos, muito tops de usar. Uso marrom mesmo para dar essa base bem legal. E depois eu vou fazer a sobrancelha um pouco mais escura para combinar com o esfumado. Eu vou ajeitando do jeito que eu quero, com o pincel bem fininho, e depois eu aplico por cima uma sombra mais pretinha, mais acinzentada. Eu não lembro qual que eu peguei, acho que eu peguei a sombra preta da Catherine Hill mesmo. Ah, inclusive acho que eu nem falei que eu peguei as sombras, todas que eu usei são da paletinha da Catherine Hill. Eu mostrei a paleta, mas não falei que é de lá, mas enfim, agora tá falado. Eu não aplico sombra muito ali no cantinho, eu deixo ela ali com um espacinho, pra depois vir com o pincel sem sombra e esfumar ela lá na ponta. Isso me dá um resultado que eu gosto muito de admirar. Fico, meu Deus, que sobrancelha perfeita. Eu adoro fazer isso. E aí eu vou passar batom preto nos meus lábios e também passar um rímel de volume da Candice Berenice. Não mostrei essas etapas porque, infelizmente, eu sou um pouquinho tapada e fiz fora da câmera. No sentido de o espelho tá ali embaixo e eu fico muito próxima do espelho e não dá pra ver. Enfim, ajeitei mais um pouquinho o iluminado. E eu tô deixando esse take rolar aí, só pra vocês terem mais uma noção de como ficou esse esfumado. Só ele mesmo, sem os enfeites que eu vou fazer a seguir. Então, se você quiser fazer só até aí na maquiagem, claro, você pode. Se não, pega o seu delineador colorido e vem comigo pra gente fazer os detalhes de Halloween que eu fiz. Começando pela abóbora, desenhando 2 triangulinhos pra fazer os olhinhos. E aí, desenhando essa boquinha com mais umas espécies de triângulos, mas eu fiz direto. Esse delineador é da Abelha Rainha. Eu gostei bastante dele, mas assim, não recomendo se você for fazer um monte de camadas como eu fiz. Na abóbora até que deu certo, mas na teia de aranha que eu vou fazer agora, eu acabei fazendo mais camadas do que deveria e ele acabou rachando. O que, na verdade, acontece com vários delineadores coloridos, sabe? Não é uma coisa exclusiva dele. Numa resenha, eu daria uma nota aí de 8,5, 9 pra ele. Porque o pincel dele também é perfeito, é ótimo, ótimo, ótimo mesmo. Não tem muitos delineadores coloridos com esse pincel
que é um pincel de delineador normal. Assim como o meu favorito da Vult, por exemplo. Não tô explicando muito por aí nessa parte, porque vocês estão vendo, né, o que eu tô fazendo. Delineados de teia de aranha. Não tenho muito segredo, só ver o que eu tô fazendo e copiar. E aí na aranha, 2 bolinhas, 4 patinhas para trás, 4 patinhas para frente. Fiz uma segunda articulaçãozinha ali. E basicamente isso. Você pode fazer como você quiser. Você pode fazer uma teia e fazer ela na bochecha. Enfim, acho que fica bem legal também. Mas como aquele espaço estava bem espaçudo, eu quis fazer lá mesmo. Aí eu desenhei um fantasma nesse outro lado, como uma espécie de segundo delineado, né? Eu gosto de fazer coisa assimétrica, vocês sabem. E eu pintei todo esse fantasma. E esse fantasma tem uma área de pintura muito maior do que a abóbora, né? O rostinho da abóbora e a teia. Então ele também acabou craquelando bastante, até porque eu queria as coisas muito perfeitinhas. E aí, até eu terminar de desenhar esse fantasma e ficar satisfeita sem nenhum buraquinho nele, eu pintei várias vezes. Por isso que craquelou, porque tinha muitas camadas. Eu desenhei da minha cabeça esse primeiro morcego, porque é um formato de morcego que eu sempre desenhei desde a minha, sei lá, 6ª série, quando a gente imitava pichos no caderno da escola. E esse segundo morcego eu achei muito mais bonito. É um morcego que eu copiei na internet, tava no celular, tava vendo e copiando. Depois eu vou só ajeitar esses delineados, agora é finalização mesmo, então eu vou contorná-los com preto e com branco até ficar satisfeita, e depois pegar o meu delineador laranja para contornar essas partes que eu acho que ficam legais, como por exemplo o contorno da abóbora. Nossa, eu achei que esse detalhe do contorno da abóbora foi tudo, assim, nessa maquiagem. Eu faria só aquele esfumado de novo com esse desenho de abóbora. Pintei também um pouquinho da aranha nas partes onde seria um iluminado, né, um brilho. Eu fiz de laranja em vez de fazer de branco. Contornei as laterais dos morceguinhos, como se fosse uma sombra deles também. Fiz um delineador interno, com esse cantinho interno do delineado. Retoquei minha sombra, porque ela já tinha saído. Gente, na verdade eu fiz essa maquiagem depois que eu saí de um rolê. Eu fui com a maquiagem só com esfumado num rolê, voltei do rolê e continuei o vídeo, tá? Até, inclusive, por isso que meu cabelo tá mais volumoso nessa segunda parte. Ele tava molhado no começo do vídeo. Tá vendo, ó, tô adicionando mais umas 347 camadas de delineador branco aproximadamente. Depois não quer reclamar que ele vai rachar, né? Enfim, pintei os olhinhos dos morceguinhos com branco também. E peguei aquele pincel sujinho de sombra preta, bem fininho, pra fazer uns contornos nessa minha teia de aranha. Então eu fiz em posicionamentos aí estratégicos na parte de baixo desses delineados, como se fosse uma sombra. E fui esfumando com o pincel um pouquinho mais limpo. Onde eu achei que exagerei, depois eu pus um pouquinho de base de novo, que foi a parte de baixo. E refiz. E aí, como eu pintei com bastante delineador branco, eu tive que reforçar esse rímel depois. E reforcei também um pouquinho minha base, que já tinha saído por causa do uso da máscara e tudo mais. Basicamente isso. E aí, pra finalizar o close, passei um batom roxo. Esse batom roxo, eu não recomendo muito ele assim, porque ele precisa de umas 437 camadas também. Mas ele é muito bonito, né, depois que ele fica nesse resultado. E aí eu peguei aquele mesmo delineador laranja da Ruby Rose pra fazer meus fake piercings no lábio, como eu gosto muito. Eu faço em várias maquiagens. Adoro fazer eles. Afinal de contas, as pessoas não têm snake bites e acaba imitando, né? Só lembrar de fazer uma pontinha na parte de baixo do lábio, como se ele estivesse encaixando nele, né? Então não é só um risco, é um risco e a pontinha pra dentro. Aí você faz de cada lado pra um lado, né? Um da esquerda pra direita, ou da direita pra esquerda. E eu também fiz uma sombrinha neles, com a sombra preta, do pincelzinho. E assim que ficou a maquiagem final, eu usei minha camiseta do Pica-Pau do E Lá Vamos Nós, daquela bruxinha famosa. Coloquei meu colarzinho da Melody Store. Eu tenho um cupomzinho lá, é Lari, com 2 Is e H no final. Segue também a loja que me patrocinou esse delineador branco lindo, maravilhoso, que também está aí na descrição, que é Central Cosmético Multi. E eu espero muito que vocês tenham gostado da maquiagem e também que vocês vejam o ensaio fotográfico que eu fiz com ela lá na página do Góticas Famosas, que também vai estar aí na descrição desse vídeo. Então por hoje é só, um beijo pra vocês e até o próximo.